Esse é o PotengiCast, nossa segunda edição. E o que está todo mundo esperando, e nós não vamos ficar de conversa fiada dessa vez, é a pesquisa ranking para Natal, prefeito e vereadores. Esta não é qualquer pesquisa, não é apenas mais uma pesquisa ranking. Esta será a maior pesquisa, a mais ampla sondagem eleitoral registrada para o primeiro turno na capital potiguar. Lembrando que já não é mais possível registrar novas pesquisas, então o Instituto Ranking fará as duas pesquisas para o primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Natal, com o maior número de entrevistados e com a menor margem de erro. Serão 3.000 entrevistas, com uma margem de erro de 1,8%. Para comentar as pesquisas, teremos de novo aqui, seremos novamente agraciados com a presença de um grande time. Dani Freire, Silverinho Alves, nosso amigo Cirilo e aqui comigo na bancada, mais uma vez com um boné muito charmoso, parecendo um boy, Gustavo Braga, do SPN. SPN, muito bem. Hoje você acertou. É um prazer, Giroto, estar aqui. Amigo, o prazer é meu. Gustavo, nós já vamos jogar aqui os números da nova pesquisa ranking / o Potengi para a Prefeitura de Natal, só que antes vamos fazer aqui uns 5 minutinhos de uma análise. As pesquisas enlouqueceram ou é o eleitor que todo dia muda de voto? Giroto, primeiramente gostaria de agradecer a nossa audiência sempre qualificada, presente aqui, né? A audiência ela começa com quem está ao vivo, mas o vídeo fica, né? E a posteriori muitas pessoas vão assistindo, vão comentando, então agradecer esse pessoal que sempre está nos prestigiando com sua audiência. Já está aqui Úrsula, Márcio Moreira, a galera toda chegando aí nos comentários. Vão comentando aí que hoje eu vou lembrar de ler, viu? O apresentador aqui é meio pirado, meus amigos, mas o programa é bom porque os comentaristas arrebentam. Bem, então você respondendo a sua pergunta, nas últimas 2 semanas houve uma ebulição muito grande de pesquisa com todo tipo de resultado. Ora com Natália em primeiro lugar, ora com Paulinho em primeiro lugar e a grande maioria sempre trazendo Carlos Eduardo em primeiro lugar. Assim, eu não consigo dimensionar, Giroto e caros telespectadores, se isso realmente está sendo uma mudança no eleitorado ou se são as pesquisas, cada pesquisa tem a sua metodologia. Sim, e né? Visita até às vezes locais diferentes. E né? Visitam locais diferentes, não consegue chegar a outros locais. O público tem que entender o que é uma metodologia. Metodologia, por exemplo, tem pesquisa que eles soltam 2 entrevistadores, manda um entrevistador escutar todas as casas do lado direito e manda o outro entrevistador escutar todas as casas do lado esquerdo. Já tem... Na mesma rua. Na mesma rua. Aí se você pega um bloco, uma família que tem 5 casas encarreadas, danou-se. Já outras pesquisas fazem o seguinte, escuta uma casa, pula 2, escuta outra, não escuta comércio. Tem pesquisa que escuta as pessoas que estão nos comércios. Né? Então, assim, vai variar muito de metodologia, mas uma coisa é certa: todas essas pesquisas trazem apenas, todas elas independente do resultado que vem trazendo para os candidatos a prefeito e vereadores, é que teremos um segundo turno. Né? Nenhuma delas deu a resolução da eleição em primeiro turno. Então, pelo menos isso, elas falaram a mesma língua, né? Sim, e a primeira pesquisa, eu acho que se não a primeira, mas uma das primeiras, em 30 de junho, a confirmar, fora da margem de erro, que haveria segundo turno em Natal, foi a pesquisa do Instituto Ranking. O pessoal tem feito um trabalho maravilhoso, vamos até fazer uma homenagem aí aos pesquisadores no próximo sábado. E já anotem, na véspera da votação, e desta vez pontualmente, que nosso atraso tem cada vez diminuído mais, nossa produtora Luzia Cavalcante e nosso chefe aqui de comando, Cardozinho, já me puxaram a orelha hoje, não haverá atraso no próximo sábado. É às 10 horas, em ponto, nós vamos divulgar a pesquisa de véspera. Na véspera da votação, com 3.000 entrevistados na capital, o pessoal está se preparando, são 4 equipes que vão para campo, estamos visitando todos os bairros e segmentando por comunidades. Nós somos a única pesquisa que, sim, não vou, os dados estão lá no TSE, mas não vou divulgar
todas as comunidades, porque acaba tendo a tendo impacto, né? Pode ter impacto, sabe que aquela comunidade vai ser visitada, as pessoas podem deixar até de estudar, de trabalhar para ficar em casa esperando. Quando vier o Instituto aqui, pode haver uma pressão. Então, não vou dizer, mas sábado nós vamos comentar, inclusive, essa qualidade que o Instituto Ranking tem sido o único a conseguir ir em certas localidades e pegar certas faixas de renda e de escolaridade que são de difícil acesso. Isso tem sido um destaque muito grande, e não é por uma questão de metodologia, eu tenho que dar os parabéns para a equipe de campo desse instituto, Gustavo. Tem conseguido penetrar nas massas. Eles têm coragem, amigo. Pegaram até um tiroteio numa dessa, depois a gente vai contar essa história no próximo sábado. Mas, Gustavo, certo, uma ebulição gigante. Há duas teorias. Eu sou da segunda. A primeira diz que a campanha eleitoral de TV mexeu muito na opinião dos eleitores. Já eu sou da opinião de que esses 40 dias de campanha que nós tivemos até agora, os movimentos foram muito normais, muito naturais do que vinha acontecendo. Eu não acredito que tenha havido uma mudança grande na percepção dos eleitores sobre quem são e o que representam os candidatos. Giroto, eu tenho que fazer uma observação em cima do que você está falando aqui pra gente, pro nosso telespectador, que aconteceu coisas nessa campanha, principalmente envolvendo pesquisas, que sai do habitual. Tá certo? O que o pessoal tem que entender é que quando se começa uma campanha, quando uma campanha vai para a rua, quando o candidato A, o candidato B vai para as ruas, faz suas passeatas, fazem seus movimentos, colam adesivos, colam adesivo na casa, no carro, a campanha está na rua, tá certo? O horário eleitoral começa, Giroto, então, naturalmente, historicamente, com campanha na rua e o horário eleitoral na televisão, os indecisos diminuem. Você concorda comigo? Sim. O cara começa a eleição em dúvida, mas quando vê o bloco na rua, vê seus candidatos na rua, vê a propaganda eleitoral, vê as inserções na televisão, ele começa a se decidir por qual candidato. Mas nós nos deparamos com pesquisa da Data Vero, acho que, se eu não me engano, foi Data Vero, não tem o número de registro dela aqui, que ela fez um caminho contrário. Ela apresentou os indecisos aumentando. Neste momento foi se retirado 7% do candidato Carlos Eduardo e o indeciso justamente cresceu em 7%. Eu não consigo visualizar a pessoa que vota em Carlos Eduardo, ou vota em Natália, ou vota em Heró, ou vota em Paulinho e está ali decidido a votar. A campanha começa e a pessoa vai para os indecisos. Geralmente há uma troca de candidato. Opa, peraí, esse candidato não é o que eu pensava. Eu vou migrar aqui para esse candidato, que as ideias dele, os ideais dele é mais parecido com os meus. Eu fiz até uma análise aqui de algumas pesquisas. E o pior, Giroto, só concluindo aqui, e essa mesma pesquisa, a segunda pesquisa pós esse crescimento de indecisos, nós vimos a migração totalmente dos 7% de indecisos para Paulinho Freire, que foi a primeira que trouxe Paulinho Freire em empate técnico com Carlos Eduardo. Aí tem toda aquela história que Thaís Galvão, levou pro blog dela, que a consulta e recebeu R$213 mil da campanha de Paulinho Freire. Legalmente, ninguém tá dizendo que foi ilegal não, tá lá na prestação de contas. Aí é onde chega aquele meu pensamento, que essas campanhas, esses institutos, eles deveriam obedecer a alguma norma, alguma regra, algum regramento, Giroto. Porque se você é dono de um instituto de pesquisa, Giroto Pesquisas, e eu sou candidato, e eu pago numa semana você R$213 mil por 2, por 3, por 10 pesquisas, não interessa. E na semana seguinte, você posta uma pesquisa, o seu instituto, Giroto Pesquisas, bota uma pesquisa na rua comigo na frente, poxa, fica a dúvida. Fica. O Paulo de Tasso, o proprietário do instituto, não pode nem se chatear, porque fica uma dúvida. Como é que eu recebo? E é um cara muito respeitado no meio, todos nós respeitamos. Ele tem uma história nada contra a pessoa dele. Eu sou contra agora, as normas atuais. Pesquisas, se você fechou. De interesses, claro. Se começou uma campanha, o instituto tal fechou com o candidato tal, já fez pesquisas para eles de forma interna, que esse instituto seja proibido de divulgar pesquisas em parceria com veículos de comunicação. Braga, vou lhe interromper por um motivo. Eu estava segurando aqui para... Pode ir sentando aí, chegou o convidado mais especial. Vamos agora começar a apresentar os números que nós estávamos esperando chegar essa figura aqui, que veio direto de São Paulo do Potengi, acabou de chegar, pegou aí
Quanto tempo de estrada, Silverinho? Depois que o presidente Lula terminou a duplicação da Tabajara, aí tá tranquilo. Né? E Fátima fez a gente lá. Mas antes de você começar a falar, meu amigo, você nos abrilhantou aqui. Chega só aqui pro pessoal ali ver que eu não tenho como virar a câmera aqui. Fica aqui do meu lado, meu amigo. Vem cá me dar um abraço. Pode chegar aí. Esse aqui, meus amigos, vocês não vão ver a cabeça dele no abraço que eu vou levantar. Mas é Silvério Alves, o pai. Silvério Pai. Baixa aí, pai. Fica do lado de Giroto. Aqui, pronto, aqui. Bom dia para todo mundo. Ainda a gente se abaixar, mas vai lá. O prazer revê-lo. Prazer todo meu, grande Silvério. Tive a honra de participar do Destaque Político. Era Destaque Político o nome lá, Silvério? Destaque Político. Destaque Político, lá na Rádio Potengi, AM 1210, em São Paulo do Potengi. Pois vamos para os números. Mas antes eu quero só 5 minutinhos de comentários de vocês sobre esse levantamento que eu fiz das últimas pesquisas de 4 institutos. Olhem aqui para você ver por que nós estamos dizendo a todos os que nos assistem, principalmente os que são eleitores na capital, que está difícil de avaliar o cenário eleitoral com base nas pesquisas. O Instituto Seta, nas suas últimas sondagens, aqui ó, de 16 de setembro, de 25 de setembro, divulgado nessa semana, ele manteve, ó, Carlos Eduardo à frente, tinha 37,9, passou para 37,73, uma variação de menos 0,17%. É uma oscilação, não chega nem a ser um crescimento. Natália Bonavides teria tido uma oscilação negativa também de 1,7%, e Paulinho Freire foi de 22 na pesquisa de 16 de setembro para 38,22 na pesquisa de 25 de setembro. Nós estamos falando de um crescimento de 16,22 pontos, Seta, em 9 dias. Fazendo a média aqui, meu amigo, olha aqui, igual a 16. Quando você apresentar os seus números, eu tenho uma média maior. Nós temos aqui um crescimento de quase 1,77% ao dia. Se mantido esse ritmo de crescimento a partir do dia 25, contando mais 11, ele teria 20 e tal, Paulinho seria eleito no primeiro turno com quase 2/3 dos votos. Quase 2/3. Por aí a gente se considerar os votos, seriedade. 2/3. Outra pesquisa que também tem, que eu também anotei aqui, que tem mexido com a cabeça do eleitor, são as pesquisas da Exatos. A Exatos deu no dia 10 de setembro 49,4 para Carlos e depois 44,9. O 9 virou 4, 4 virou 9, uma variação de 4,45. Natália caiu também um pouco, 0,93, saiu de 18,48 para 17,55. Exatos de quando? Na Exatos de 24 de setembro. Sim, setembro. E Paulinho cresceu 6%. Aqui. Agora, DataVero, você falou da DataVero? Tá aqui, ó. A DataVero de 28 de agosto. Por que eu peguei a de 28 de agosto? Porque a análise que o pessoal tem feito em cima das pesquisas DataVero se dá com base no efeito da televisão. Então, teria, nesses dias aí, ó, 26 dias de campanha na TV, entre 28 de agosto e 23 de setembro, o quadro teria passado do seguinte: antes da campanha na TV, Carlos Eduardo tinha 51,35% dos votos, era primeiro turno. Nessa época, o ranking, nosso instituto, já indicava que haveria segundo turno. Em 23 de setembro, Carlos cai 13,3% e está com 38,25%. Então, a primeira pergunta que eu faço: é factível que Carlos tenha caído 13% devido à campanha eleitoral? Natália Bonavides tinha 17% e cresceu 3%, na 2,84%, indo para 20,22% na campanha eleitoral. Paulinho Freire cresceu 11,11%. Aqui está bem distribuído. Ó. Se você olhar os 13 que Carlos perdeu, foram 11 para Paulinho, 2 para Natália. Esse teria sido o movimento. A redução da distância entre Paulinho e Carlos, o segundo colocado, entre Carlos e Paulinho,
teria sido de 0,94 por dia, ao longo de 26 dias. Quase 1%. Então você coloca aqui que essa última de 23 e faltam 13, você bota mais 13 aqui, nós teríamos Paulinho 10 pontos à frente de Carlos Eduardo, mantida a proporção, no dia da votação. E a cereja do bolo, a Consult, amigo, não tem condições. Aqui, a Consult estava, olha só, a Consult estava dando... E antes do horário eleitoral, porque ela não fez em todo esse período, a última antes do horário eleitoral da Consult batia com a DataVero, 51% para Carlos. Carlos caiu na Consult 14%, parecidíssimo com os números da DataVero. Então são dois institutos que estão alinhados. DataVero e Consult devem ter metodologias parecidas. Ideologicamente, você está dizendo? Não, do ponto de vista dos resultados. Tudo bem. Apresentam resultados idênticos. Natália também cresceu, de 18 para 20, cresceu 2 pontos. Natália cresceu 2 pontos nesse período. Então, em 29 dias, Carlos cai 6 e Natália sobe 2. Já Paulinho Freire cresce 14 pontos nesses dias. Mais uma vez, mais um instituto que, na média, está dando um crescimento durante a campanha eleitoral de 1%, ou seja, 5 mil votos virando para Paulinho Freire todos os dias. Vamos lá, Giroto. Você deu uma enxurrada de números agora e a gente sabe que o nosso público não está lá com a canetinha, a calculadora somando tudo isso, né, Silvério? Vamos ser mais pragmáticos. Eu acho que ninguém aqui acredita que Paulinho Freire está virando 5 mil votos por dia. Se tiver alguém... Eu acho que nem ele próprio acredita. Aí, Silvério, e vem aquela história que Thaisa bate, como ela gosta de dizer, há 18 anos nesses regramentos de instituto de pesquisas. Tá certo? Porque até mesmo... Gustavo, você é muito pró Carlos Eduardo. Amigo, até os institutos que põem Carlos Eduardo em primeiro, eu fico com o pé atrás. Porque é pragmatismo puro. Você fez um apanhado... Eu não acredito nessas pessoas que falam que você vota em Carlos Eduardo. Eu tô vendo esse botão seu aí do Obama. Isso não é Obama, Carlos tá Eduardo. Porque acham que é Carlos. Escuta só, você fez um apanhado de 4 pesquisas. Eu fiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu peguei Consult, peguei Seta, peguei Real Time Big Data, Agora Sei, Exatos, Ranking e Atlas. A Atlas que trouxe Natália Bonavides em primeiro, né? Não tinha por que excluir. É uma pesquisa que ela existiu, então eu estou trazendo ela para a bancada. Então eu somei todas elas, né? Que é errado se fazer isso, porque o público tem que entender que se sai uma pesquisa do Instituto A, você tem que comparar a próxima pesquisa do Instituto A. Você não vai pegar o Instituto A e comparar com os resultados da B. Porém, se faz esse apanhado, se faz uma média geral, né? Geralmente tem um nomezinho que dá, que é o somador de pesquisas. Tem um agregador. Agregador eu fiz de pesquisas. Uma média delas. Pronto, eu fiz a média dessas 7. Carlos Eduardo ficou, somando todas e dividindo pela quantidade de pesquisas, ficou com 34,9%. Vamos arredondar para 35%, tá certo? Paulinho Freire, 26,9%. Vamos arredondar para 27%. Natália, 19 ponto alguma coisa. Vamos arredondar para 20%. Tá certo? Primeira confirmação que nós temos é de um segundo turno. Segundo turno, agora, a esse momento, está incontestável. E a segunda contestação que temos é que Carlos Eduardo está no segundo turno, contrariando as previsões do prefeito Álvaro Dias, que dizia que nem para o segundo turno ele ia. Inclusive, tem um blogueiro... Eu escrevi isso também. Eu achei que você achava que seria no primeiro turno, ou eles conseguiriam fazer uma desconstrução tão forte da imagem de Carlos que nós teríamos direita e esquerda. Mas mostra... Eu vejo o Carlos ao centro hoje na eleição. Para mim, a eleição tem mesmo... A eleição de Natal está bem dividida nos espectros ideológicos. Tá, mas Natal é o seguinte, eu postei essa semana no canal SPN, quem não segue vai lá no Instagram, @canal SPN, Sistema Potiguar de Notícias, que Natal talvez esteja sendo a capital, a única das 27 capitais onde não está havendo polarização. Isso mostra que o natalense, Silvério, está querendo discutir os problemas de Natal. Porque nós sabemos que, embora seja importante discutir família, drogas, aborto, isso daí, mas isso daí são matérias que são discutidas no Congresso Federal, Nacional. Entendeu? Então eu acho que Natal não caiu muito nessa polarização. Carlos Eduardo é aquele candidato que todo candidato queria ser. Teve voto da direita, da esquerda, do centro, do extremo, entendeu?
que também existe uma dificuldade quando o destemperado lá fala. Ele não tem uma identidade ideológica. Poxa, falar em identidade ideológica é algo muito recente, é de 2018 para cá. 2018, Paulinho Freire votou em Fátima Bezerra em Haddad. Até pouco tempo votou em quase todos os projetos. Mais 76% dos projetos a favor de Lula que ele votou, não assinou o pedido da denúncia contra Alexandre de Moraes. Exatamente. Você dizer que Paulinho é um cara de extrema direita é até uma ofensa, porque eu é uma ofensa à direita brasileira. Não, é uma ofensa a ele, porque ele é um cara decente. Eu acho, sério mesmo. Não, mas na direita tem gente decente. Na extrema direita. Extrema. Não, eu respeito a direita. Porque ele se comporta hoje, ele quer se comportar, se vender como uma espécie de extrema direita, né? Mas analisando as questões aí, só os apontamentos que vocês fizeram, né? O primeiro deles eu vou ter muito cuidado a falar de pesquisas, né? Fui processado recentemente pela Consult. Há 2 semanas nós fizemos aqui um podcast, tivemos a participação virtual de Silverinho Alves. Não tive a oportunidade de falar sobre o processo, né? Mas assim, eu estou muito tranquilo, Giroto, porque foi uma acusação ali, uma inicial extremamente frágil do ponto de vista jurídico, né? Foi a Consult que lhe processou? Foi a Consult que me processou, né? Porque eu supostamente estaria indicando que poderia haver lavagem de dinheiro, né? Naquele famoso caso. Naquele famoso caso, inclusive a título de informação, né? Nós publicamos em primeira mão ontem no blog, que Paulinho Freire, vou tentar evitar usar apelido, já tem um processo demais. Paulinho Freire está sendo investigado no processo sigiloso por lavagem de dinheiro e peculato perante a 60ª Promotoria de Justiça de Natal. Há esse processo de investigação por lavagem de dinheiro. Esse processo já corria e ele corre desde 2023. Sim, mas na Justiça Federal? Não, ainda está em fase investigativa, né? Um processo de investigação criminal na promotoria estadual aqui de Natal, né? Corre em segredo de justiça, né? Ninguém está dizendo que ele é culpado, Ninguém está dizendo que ele é culpado, apenas dizendo que existe esse processo. A questão do processo da Consulta, Giroto, só para resumir rapidamente, eu indiquei, vocês tomaram conhecimento, Thaís inclusive divulgou em primeira mão, que a Consulta recebeu R$200 mil, 213, para especificar 13 mil reais, para a realização de 2 pesquisas segundo o DataCand, segundo o DivulgaCand, site oficial da Justiça Eleitoral. Depois, posteriormente, Paulinho justificou que, na verdade, havia sido uma nota emitida por Joana Guerra, que haviam sido diversos levantamentos, etc. E que essa nota também, em nome de Joana, não está na prestação de conta de Joana, está na prestação de conta dele. De Paulinho. Então, na melhor das hipóteses, foram uma série de irregularidades aí na alimentação do sistema. Lá no DivulgaCand quanto ele gastou com serviços de contábeis e veja aí, porque a galera da contabilidade está extremamente mal pago. Então, eu fiz um vídeo com base na informação oficial dizendo que haviam sido 2 pesquisas pela bagatela de R$203 mil. Ora, 2 pesquisas por R$203 mil é um forte indício de lavagem de dinheiro, sendo este o caso, porque está muito acima do preço de mercado. E eu comprovei isso com mais informações oficiais, desta vez do TRE. As pesquisas giram em torno de 10 mil, né? 10 mil, 12 mil, a Consulta geralmente cobra 12. Aí o que justificaria? Cobrar 106.500 por um levantamento, segundo o site oficial da Justiça Eleitoral, e não R$12 mil especificamente para Paulinho. E 12 eu já acho muito barato, pelo que eu vejo que os caras têm de trabalho. Viu? Fato objetivo. Mas enfim, me processaram e vão perder. Mas analisando aqui essa questão que vocês levantaram, gostaria de concordar e ao mesmo tempo discordar do nosso amigo Gustavo, porque, embora seja um Gustavo muito mais razoável do que o outro, mas ele disse que Natal está realmente decidida a debater os problemas de Natal da cidade, da comunidade, sem polarização. Eu concordo, mas infelizmente Carlos Eduardo não está querendo debater, não foi a um debate ainda, mas no segundo turno irá com Natália Bonavides. Porque eu acho que vai Natália, né? E aqui, Giroto, eu tenho a felicidade de dizer que desde o início da campanha, até mesmo antes da campanha, eu talvez tenha sido o primeiro blog a cravar. Vai Natália Bonavides e Carlos Eduardo. Carlos Eduardo ainda na frente. Carlos Eduardo na frente e Natália Bonavides para o segundo turno. Por quê? A gente vem acompanhando em todos esses levantamentos e eu gosto muito de estudar construção de narrativa. Inclusive, esse foi um dos argumentos para eu ser processado pela Consulta também, porque ela alegou que eu havia dito que ela estava colaborando com a construção de narrativas. Eu não disse isso. O resultado da Consult, certamente colaborou com a construção de uma narrativa muito bem trabalhada, que veio no momento certo ali, a partir da boa e velha blogueiragem potiguar, que eu até admiro que os caras são competentes, porque eu dou até nome. Gustavo Negreiros, Bruno Giovanni, essa galera arrebenta mesmo. O nosso futuro participante aqui da bancada, Cirilo. Tá para chegar. O que essa galera consegue de audiência com
com o trabalho que eles fazem, é um benefício gigante. Silverinho, pode falar. O pessoal tá me cobrando aqui, os que eu números. prometi que ia para os números, aí você bora vai lá, ser o primeiro bora a comentar que você já entrou Tranquilo. nessa questão aí. Que você foi o primeiro a dizer que Natália iria para o segundo turno e nossa pesquisa... Foi a primeira pesquisa nós falando da semana passada, é a primeira pesquisa em vigor a dizer que Natália iria para o segundo turno. Então aqui um oferecimento do portal opotengi.com.br para os amigos Márcio Moreira, Úrsula Medeiros, Vera Pinheiro, Manuel Soares, Douglas Fabiano, olha aí, vamos lá, Carlos Andrade Oliveira, o grande Levi que diz, vamos aos dados, doutor, simbora, amigo. Adriana Patriota, Fabiano Felipe, Manuel Negreiros, já falei Douglas Fabiano, tá aqui, Gilvandro, grande, esse cara entende de política, ainda vamos chamar ele aqui para um podcast. Maurício Cavalcante, bom dia, meu amigo, mandou um abraço aí para todo mundo da bancada. 77 pessoas ao vivo, né? Úrsula, todos aqui, João Felipe Medeiros, Manuel Soares, já falei da Patrícia, já falei de João Felipe... Bruno Mariano, esse aqui se recusou, meu amigo, mas eu chamei, porque grande o cara Bruno. é fera. Wellington Bernardo aqui, presidente municipal do PSB, Jadson Arnaud, Arikson Ferreira, valeu, Arikson, né? Arikson Ferreira, valeu, amigo. Grande Gilvandro. Amigos, temos 75 pessoas ao vivo, vamos ver se eu tenho alguma moral, a gente só tem 3 curtidas nesse vídeo. Vamos chegar a 8, que eu gosto de metas modestas. E agora nós vamos começar com os números da pesquisa espontânea. A pesquisa aqui, a pesquisa Ranking, o Potengi, ela ouviu 3.000 eleitores entre os dias 24 e 27 de setembro, sendo a maior, a mais ampla pesquisa realizada no primeiro turno em Natal. A margem de erro é de 1,8%, com intervalo de confiança de 95%. E ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RN 01929/2024. Esses são os números da pesquisa, vocês já estão vendo na tela. Leia aí para nós, Silverinho. Você tá de óculos. Tô vendo. Nós temos Carlos Eduardo, né, na espontânea com 30,10%. Natália Bonavides com 18,67%, Paulinho Freire com 17,87%, Rafael Mota, que não deveria ter saído candidato, com 1,4%, Nando Poeta 0,10%, Herói Bezerra 0,07%, não sabe, não respondeu 23,07% e brancos e nulos 8,73%. O que me impressiona aí, já para perguntar para vocês, quer dizer, nem impressiona, que é normal a uma semana da votação. Mas nós vemos aí o seguinte, brancos e nulos numa faixa razoável, não sabe, não respondeu em 23, é um número muito baixo, que nós estamos falando da pesquisa espontânea. O eleitor de Natal já está mesmo bem definido? O segundo candidato aí é não sei e não responder, o mais votado, né? Com 23 acima de Natália e em cima de Paulinho Freire. É verdade. Então indica que ainda pode haver uma mobilidade interessante nos próximos dias de campanha, né? Pode. Nesses últimos 5 dias, alguns fatos novos que podem eventualmente vir e eventualmente também construções narrativas dessa galera competente. Agora, numa pesquisa, a esperança deles é essa. Numa pesquisa muito ampla, como foi essa, com 3.000 pessoas, é natural também que esse número seja maior, porque é uma precisão maior. Agora, eu não esperava também que fosse tão maior quanto um próprio candidato, né? Realmente é um valor Sim, ainda de indecisos. E nós visitamos comunidades que também não costumam ser visitadas e que às vezes nem os candidatos chegam aí. Diga-se de passagem, eu não estou dizendo isso desmerecendo a pesquisa não, viu? Porque para mim a pesquisa mais completa que teve, e eu fui pesquisar a história do Instituto Ranking, foi o segundo instituto que mais acertou em 2022, no Brasil, a nível de Brasil e a nível de governos do estado. Foi o segundo melhor desempenho de 2022. Se acertar nessa de Natal, porque o Instituto Ranking ele está indo numa linha um pouco contrária diferente dos demais, né? E aí se acertar... Talvez prove que os demais estejam viciados. Mas viciados em quê, né? Viciados em quê? Cardozinho, bota aí a rejeição, que a gente vai só ler e passar logo para o que todo mundo quer, que é a estimulada com votos válidos. Aí, ó. Diga aí, amigo. Leia aí, Gustavo. Pesquisa Ranking, intenção de votos para prefeito, agora o quesito rejeição. Natália Bonavides vem liderando a rejeição com 20,43%.
Paulinho Freire, logo em seguida, é o segundo mais rejeitado, com 18,87%. Carlos Eduardo, 14,7%. Rafael Mota tem 4,87% de rejeição. Herói Bezerra, 2,17%. Nando Poeta, 1,73%. Olha o nível elevado de não sabe, não respondeu. Com 29,13%. E brancos e nulos não quis opinar de forma alguma, 8,73%. Esses são os números da rejeição. Da rejeição, meus amigos. Vocês veem que não há, no cenário de rejeição, aqui nós temos o seguinte, olha, é direita e esquerda rejeitando um e outro. Carlos Eduardo rejeitado por uma faixa aí de direita e de esquerda, talvez os polos mais extremos. E abaixo é normal que os candidatos com menos intenção de voto tenham até mais rejeição do que intenção espontânea. Incrível não é o fato de Carlos Eduardo ser o menos rejeitado por ser Carlos Eduardo, Silvério, mas por ter sido um prefeito que governou a cidade por 4 mandatos. A pessoa que passa por 4 mandatos e tem um índice desse baixo de rejeição, para mim é o melhor número para Carlos Eduardo, melhor do que as intenções de voto. Porque ninguém passa por uma administração agradando todo mundo, sempre tem uma classe que fica desagradada de uma coisa, um bairro se sentiu menos prestigiado do que outro, entendeu? E não foi uma administração, foram 4, e ele é o menos rejeitado. Para mim, esse é a herança de Carlos Eduardo. O melhor que ele tem para ele é essa baixíssima rejeição. Mas só para encerrar a questão da rejeição. Porque vai entrar, a cereja do bolo. Só rapidamente a questão da rejeição. Eu acho que a rejeição ela não é tanto de influenciar, né, pela quantidade da rejeição que nós temos aí. O aspecto ressaltado por Gustavo é interessante, sim, que eu acho que Carlos Eduardo deveria ter uma rejeição maior pelo fato que ele tem 4 mandatos e seria um bom indicativo para ele. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ali, quem não rejeita ninguém é o maior número, né, do levantamento da rejeição, 23%. Paulinho, que começou a se identificar com o bolsonarismo, não chega a 20% de rejeição. De rejeição. Natália também, embora seja mais rejeitada, mas é algo ali que... Mas é 20%. É 20%, eu acho que não é um dado fundamental. Em Natal, onde o governo Fátima chegou a ter 70% de desaprovação, embora agora esteja melhorando. Na consulta, chegou a ter, foi na consulta. Seus desempenhos. Olha aí a cereja do bolo que a gente já colocou, o pessoal já teve um vislumbre. Diga aí, como é que tá, Silvério? Intenções de voto para prefeito. Não, Silvério. Não, vai lá. Não. Braga, eu gostei, você fez bonito. Deixa eu Gustavo falar, não, sua voz é mais eloquente, pode falar. Não, Silvério. Aproveita para falar que Natália vai ganhar a campanha já. Prepare que essa coisa de namorado de vocês dois aí, você vai lembrar. Pesquisa Ranking o Potengi agora no cenário estimulado. Carlos Eduardo, 39,15% das intenções de votos. Natália Bonavides em segundo lugar. É a segunda pesquisa do mesmo instituto que repete esse dado. Natália Bonavides em segundo lugar, com 29,01%. Paulinho Freire está ali cheirando o cangote dela, próximo com 28,20%. Rafael Mota, seus 2,59%. Nando Poeta, 0,58%. E Herói Bezerra, 0,47%. Esclarecendo, né, amigo? Aqui esses números são os válidos. Aqui são votos válidos. Eu vou explicar aqui para o pessoal que são os votos válidos, porque eu divulguei no portal na última semana, Silvério. Deixa eu fazer uma correção, por favor, para evitar uma multa para você. Diga. Pessoal, bota o quadro novamente. Lá, bota aí no quadro novamente. Pessoal, essa pesquisa foi registrada no TRE e no TSE sob o número TRE-RN 01929/2024. Tem tudo isso, meus amigos. Fazer uma pesquisa é um trabalho que vocês não fazem ideia da dor de cabeça que essas tranqueiras dão pra gente aqui. Mas nós temos o compromisso com o leitor do portal O Potengi de fazer pesquisas sérias, divulgar números reais para poderem avaliar o quadro. Mas defendemos sempre: vote no seu candidato. Não vote em quem está na frente nas pesquisas, que pesquisas, mesmo que não tenham uma intenção, erram também. A metodologia de uma pesquisa eleitoral, ela procura reduzir a margem de erro. Nós até temos essa pesquisa com uma margem de erro de 1,8%. Mas, às vezes, o trabalho, por diversos motivos, choveu no dia e o público de um determinado eleitor, de um determinado candidato, sai menos à rua. Se chove... Dia letivo influencia muito, porque o estudante, principalmente quem está em escola de tempo integral, não alcança esse eleitor. Exatamente. Que é um eleitor de Carlos Eduardo. Então, ou de Natália. Nós temos aí esses números, eu vou abrir agora para os comentários de vocês, mas explicando. Para os votos válidos, vocês viram que dessa vez nós não informamos aqui a quantidade
de votos nulos e de eleitores indecisos. Porque na outra eu coloquei também, e uns certos blogueiros aí que não gostam do nosso amigo Silverinho, que a gente chamava na nossa época de parceria no Debate Potiguar de a blogueiragem Potiguar, os caras fizeram uma conta e disseram a pesquisa do Potengi tem 115% de intenções de voto. É porque o pessoal, assim, eu entendo, amigo, porque eu era muito bom em matemática e vim para as humanas, mas a maioria da galera ali é só humanas mesmo, nunca fez uma conta. Quando nós calculamos os votos válidos, nós descartamos os votos nulos e brancos e os eleitores indecisos, simulando o cenário do que se considera votos válidos numa eleição, que nesse caso são os nominais, porque não existe voto de legenda para a majoritária, né? Os votos nominais, que são direcionados a um candidato, eles são considerados votos válidos. Então você soma o total de votos nominais e eles passam a fazer parte de um novo universo de votos que tem os seus 100%, são os votos válidos. 100% dos votos válidos equivale à soma das votações de todos os candidatos que concorrem ao mesmo cargo. Mas a título de informação, para dizer de que universo da pesquisa estamos falando, eu também informei na postagem da semana anterior quais eram os brancos, nulos e indecisos. E eu vou dizer agora. Brancos e nulos nessa pesquisa foram 3,43% e não souberam ou não quiseram responder 12,12%. Ou seja, nós temos 15,57% das amostras das 3.000 entrevistas foram desconsideradas para a contagem dos votos válidos. Temos algo aproximadamente de 85% dos votos válidos. Se a blogueiragem estiver assistindo, anota, porque eu não quero passar o domingo de novo respondendo esses questionamentos nos grupos de WhatsApp. Lembrando que neste momento estamos com 93 pessoas ao vivo. Consegui chegar a 8 curtidas? Meus amigos, nenhuma curtida. Nenhuma. Então tá com algum problema. Tá com algum problema, porque eu mesmo curti aqui várias vezes e não tá aparecendo. Eu vou até atualizar aqui. Vamos lá, pessoal. Eu quero sim. 40 não, curtidas. Tem 41 curtidas. Danado que eu... Rapaz, o problema aqui era bicho ignorante operando o sistema. Diga aí, Silverinho, esses números aí. Você acha? Você viu que a diferença de Paulinho para Natália reduziu. Quem tem mais força? O PT ou os vereadores, a chapa de vereadores Paulinho, para mobilizar agora que a campanha na TV acaba na terça, não dá mais para fazer nenhum milagre que não fizeram até agora. O PT. E aí, se os vereadores de Paulinho tivessem tanta força, Paulinho não estaria assediando os vereadores do MDB para desistirem da campanha e prejudicar Júlio Protásio. Inclusive, Júlio Protásio entrou com ação, entrou com a representação, nós também divulgamos isso com exclusividade no blog Silvério Filho, entrou com a representação perante a Procuradoria Regional Eleitoral e perante a Delegacia de Polícia Eleitoral em razão do possível cometimento de crime eleitoral pela campanha de Paulinho Freire, tentando aliciar os candidatos a vereador do MDB. Analisando essa conjuntura... Rapaz, Silverinho, você é o cara mais paciente que eu conheço, porque eu já me cortei 2 vezes hoje. E eu 3. O apresentador aqui é uma topeira batizada, porque nossa amiga Dani Freire tem um compromisso às 11 horas, e eu sei que você gosta de ouvir os comentários da Dani, que você... Não, com certeza, inclusive Olha, Dani, Virgínia Shelley, a Thaísa Galvão mesmo, a mulherada aqui, meus amigos, aqui só tem 3 machos, mas quem faz boa análise política nesse estado são as mulheres. São as mulheres. Já vamos entrar aí ao vivo, através do Meet, com nossa amiga Dani Freire. Ela entra em 2 minutinhos, que é a Silverinho. Aí eu lhe interrompo e você volta, mas vá falando. Dani Freire, inclusive, saiu hoje num vídeo publicado no blog Silvério Filho. Ela não foi a coadjuvante do vídeo, mas é muito engraçado. Quem quiser ver, lá no @blog Silvério Filho. Tem uma profunda admiração por Dani, ela tem sempre uns comentários muito interessantes e razoáveis, a umas análises de conjuntura aí. Pois bem, essa questão, Gustavo estava falando antes, e Giroto também, para quem chegou agora, a análise das pesquisas anteriores, o modo como esses institutos de pesquisa eles vêm retratando Paulinho Freire crescendo de um modo absurdo, né? Teve um instituto aí que Giroto citou que se Paulinho mantiver essa velocidade de crescimento, ele venceria no primeiro turno, no dia 6. Com 2/3 dos coisa que todo mundo sabe que não acontece. Aí qual é a grande questão? Aí Gustavo fez uma reflexão, ele fez uma pergunta retórica. O que justificaria este fato de que institutos que davam Carlos Eduardo tão na frente
Agora, do nada, Carlos Eduardo teria desidratado tanto, eu acho pouco razoável. E aqui, sem deixar, não estou acusando nenhum instituto, estou dizendo o que eu faria. Você não está acusando porque você não quer levar processo. Não estou acusando, mas se eu fosse um dono de instituto malicioso, o que eu faria, Gustavo? O que eu faria? Ensina. Eu colocaria Carlos Eduardo bem na frente, para quando chegasse no meio do fim da campanha, desidratá-lo. Então, eu próprio, se eu fosse malicioso, eu aumentaria as intenções de voto de Carlos Eduardo no início da campanha, para do meio da campanha da frente criar faria uma falsa sensação de virada. De virada. Porque a virada, a sensação de virada, ela proporciona a construção de uma narrativa muito efetiva. E aí, eu inflaria os números de Carlos Eduardo para depois colocar eles abaixo do real. Só que tem um problema, as pesquisas mostram, inclusive foi a Datavero que mostrou, eu gosto de falar inclusive porque como ela é uma... Quem tá dizendo o nome como é você. Eu também não tô falando nada demais, a Datavero é de Túlio Lemos e ele faz uma campanha abertamente e a adversária é Carlos Eduardo. Mas a própria Datavero mostrou que Carlos Eduardo é quem tem o voto mais bem resolvido. 75% do eleitorado de Carlos Eduardo não pretende trocar de voto. Então, tudo isso que você está falando, eles não conseguem chegar no núcleo duro. Porra, vamos supor, ele tem 30%, exemplo, 30%. Vamos botar que ele tem 45%, e a gente vai queimando durante a campanha, baseado nessa sua tese, mas que eles não conseguem. Não consegue queimar abaixo dos 30. Porque gordura é queimada no calor, né? E esse calor que a gente nós temos visto no horário eleitoral é fogo por todo lado. Natália bate, Heró bate, Rafael Mota bate, Paulinho bate. Então era natural que essa gordura que Carlos queimasse. Não queimou tudo. Cleomar Melo, o canal Pessoas Comuns. Nosso amigo, já falei aqui Yuri Fonseca dizendo 49 curtidas já. Meu amigo, teu computador é melhor que o meu, obrigado. Aline Guedes, o portal Nova Natal Notícias. A Jadson Arnaud, Dari Filho. Vamos lá, Ari Silva. Amigos, quem eu for esquecendo, vai me desculpando. Zona Norte na audiência, diz Douglas Fabiano. Chora não, Babão, vai dar 13, Carlos Andrade. Olha ele provocando. Pra todos vocês. Babão foi comigo? Se não, se vai dar 13. Não, pode ser ele já tá outra pessoa da democracia, sou Babão. O pessoal disse que eu sou cabo eleitoral de Paulinho, cabo eleitoral Vamos de Paulinho. enfeitar. Algumas coisas. Defendo várias coisas que são maneiras de Vamos enfeitar esse podcast com a presença de Dani Freire. Agora sim, vai melhorar. Rapaz, isso aqui tá baixaria, Dani. Bota moral aqui e fale algo sensato. Eu tô adorando, amigo. Eu tô adorando o comentário, tô adorando o programa. Bom dia, Giroto. Bom dia. Bom dia, Gustavo, Silvério. Bom dia. Prazer enorme participar mais uma vez aqui do Potengicast, né, meu amigo? Aí, Dani, vamos aproveitar o máximo que pudermos o seu pouco tempo aí, que eu sei que você também tem horário. E você viu aí, Carlos se mantém praticamente estável em relação à nossa pesquisa anterior. Eu nem botei o quadro de evolução, mas vamos direto para o comentário para não tomar seu tempo. Mas ele se mantém praticamente estável. Acho que foi uma pequena queda de 2%. Eu já vejo aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Nós estamos vendo aí, ó. De junho de antes da campanha eleitoral até a mais recente, Carlos Eduardo caiu 6%. Na última semana, menos de 1%, 0,78%, tá aqui anotado. Eu posso ter feito a conta errada. Aí, Natália cresceu de 18 para 29 e Paulinho Freire de 25 para 28. De certa forma, o que todos os outros institutos fazem, o nosso tem feito mais ou menos o contrário. O crescimento de Paulinho na campanha eleitoral foi menor do que o crescimento de Natália e a queda de Carlos Eduardo pelo ranking foi menos da metade. E nós temos aí uma diferença minúscula já nessa. Nós, da semana passada para essa, Dani, uma aproximação, aí nós temos 0,81% de diferença entre Natália e Paulinho Freire. Dá para dizer que é um empate praticamente nominal. Está abaixo de 1%. Nós temos uma pesquisa com uma margem de erro pequeníssima. A seta deu eles 2 empates e 22. 22. Ambos com 22. Só que 5 dias depois, Paulinho cresceu 6 pontos e alguma coisa. Eu fiquei assombrado. Mas, Dani,
A mesma pesquisa, né? Realmente eu fiquei também espantada. Eu estava esperando a pesquisa certa, porque a primeira tinha dado esse empate técnico entre os 3 primeiros colocados, né? Agora, se eu não me engano, Natália na frente, Paulinho em segundo e Carlos Eduardo, acho que um pouquinho menos numericamente em terceiro. E aí eu fiquei na expectativa para ver a seguinte da seta, e aí quando veio é completamente diferente, né? Amigo, o que eu vejo, eu até estava dizendo na Ponta Negra, né? Eu não consigo hoje dizer o que vai acontecer no dia 6 de outubro. Eu consigo dizer que vai ter um segundo turno. Sim. Se eu for pegar todas as pesquisas e fazer uma análise de forma geral, a gente não sabe ainda quem vai para o segundo turno. Se você fizer um comparativo entre pesquisas, né? O certo é você comparar instituto com instituto e ver a evolução. Mas você vê, por exemplo, a Atlas Intel colocou Natália também na frente, empatada com Paulinho, mas numericamente à frente, e Carlos Eduardo em terceiro. Né? Então, mesmo vendo a ranking, colocando, e outros institutos também, colocando Carlos Eduardo ali sempre em primeiro, há pesquisas em que ele não está também em primeira colocação. Então, o que eu consigo enxergar, inclusive com essa pesquisa, parabéns mais uma vez aí, né, para o Instituto Ranking, para o Potengi, uma excelente pesquisa, o maior número de entrevistados, né, que foi feito até agora, para o primeiro turno. Isso ajuda a gente realmente a ter aí uma visão melhor, né, do cenário, dentro da própria ranking, né, no caso. E a gente tem uma briga estabelecida, na minha avaliação, entre Paulinho e Natália. Carlos Eduardo parece que ele está um pouco mais isolado, realmente, né? E segundo a ranking, aí eu estou falando especificamente dessa pesquisa. Segundo a ranking, ele eu fiz um comentário anterior, dizendo que entre as outras pesquisas, há pesquisas em que Carlos Eduardo está em terceiro, por exemplo, né? Então, dentro da ranking, que a gente avalia é uma disputa para ir para o segundo turno entre Paulinho e Natália. E Natália indo super bem aí, né, com esses números, chegando a ultrapassar já, né, o candidato do União Brasil, numericamente, apesar de um empate técnico. Então, se a gente pegar, por exemplo, a evolução das pesquisas do Instituto Ranking, a gente poderia, sim, dizer que a tendência é de um segundo turno entre Carlos Eduardo e Natália Bonavides. Se a gente pegar outros institutos, e aí eu vou tirar, para mim, pessoalmente, eu retiro aí o instituto que teve a pesquisa paga, não é, pelo candidato, o Paulinho Freire, do União Brasil, nada contra o Instituto Consulte, mas quando você vem a público saber que tem uma pesquisa que foi paga pelo candidato, né, e está ali com aquele resultado específico, fica uma pulga atrás da orelha, não tem como a gente não ficar. Né? Então, quando você pega no apanhado das pesquisas, eu realmente não consigo apostar hoje, né, de forma geral, quem é que irá para o segundo turno. Acho que só dia 6, viu, amigo Giroto? Eu fiz uma aposta lá na 98. Eu fiz uma aposta lá na 98, Dani, eu sou viciado em aposta e minha esposa, a senhora Tatiana, que não gosta disso, que eu sempre perco. Vou perder mais uma. Eu falei que se Carlos Eduardo disputasse um segundo turno, eu ia dia 7 pro programa com Nariz e Palhaço. Estou esperando que o pessoal lá da produção não me chame no dia 7, senão eu vou ter que ir. Porque a minha opinião é que ou arrebentavam ele de um jeito que ele não passava pro segundo turno, ou ele levaria isso no primeiro turno de lavada. Eu compro vai depender de qual pesquisa tá fazendo a sua amostragem da forma correta, né, e conseguindo realmente pegar o cenário de forma concreta, né? Vai depender isso aí, você, viu? Dani, mas só pelo instituto que o Potengi está contratando, você vai usar o nariz de palhaço, não é isso? Dani, os marmanjos aqui da bancada reclamaram muito que eu lhe monopolizei no último programa. Não deixei eles perguntarem e conversarem contigo. Então vou passar aqui para Silveirinho e depois para Braga, para eles também fazerem umas perguntas e avançarmos aqui. Primeiramente, só uma reflexão que Dani falou da surpresa, você também, Giroto, da questão do levantamento seta, ter num espaço de 5 dias, sim, aumentado quantos pontos para Paulinho? 6 e pouco. Você sabe me dar uma informação, Giroto, se houve mudança de contratante?
Quem contratou a primeira e quem contratou a segunda, por favor, nos dê essa informação aí. Silveirinho é do meu time, Dani. Ele não pegou a manha do jornalismo, que a gente não dá os nomes e tem coisas que a gente fala nos bastidores que não chegam. Mas uma coisa que a gente tá fazendo aqui no Potengi, porque a gente é cara de pau, Silveirinho, é trazer mesmo os bastidores da política assim com... Eu tenho medo também não. Você falou aquela coisa, eu teria levantado ele para derrubar depois das pesquisas. Isso é uma teoria que circula nos bastidores da política, entre os assessores, os todo mundo fala. E ninguém traz para cá, a gente traz. Quem contratou a que deu Natália empatada com Paulinho foi a Band. E depois pro BG, 5 dias depois, eu acho, 6% a mais para Paulinho. É um fato, está sendo relatado e eu não faço comentário. Se tu quiser comentar, você é advogado, não, se sabe. Então também não vou comentar, eu vou apenas reforçar o fato. A Pesquisa Seta fez uma pesquisa, naturalmente, o Instituto Seta fez uma pesquisa contratada pela Band que deu um empate técnico entre Natália e Paulinho Freire. 5 dias depois, fez uma pesquisa novamente, o Instituto Seta, desta vez contratado pelo colega bolsonarista Giovanni, que deu 6 pontos, Paulinho na frente de Natália. Isso são fatos, não estou comentando, você tire suas conclusões. E Carlos de Souza pedindo pra gente pesquisar Parnamirim, porque não é só na toca as pesquisas. Não, ele tá pedindo para você fazer uma pesquisa lá também. Não dá mais a situação de Parnamirim também está complicada. Mas uma pergunta a Dani, o que Dani acha dessa conjuntura, né? Porque nós tivemos aí, e eu também gosto de apostar, falei com o Giroto, só que eu não aposto assim como o Giroto, que não é apostas financeiras. Eu sempre aposto coisas que sejam simbólicas. Eu apostei já 10 caixas de cerveja. Não, foi não. Com foi 10 limões. Não, porque lá essa galera de graça. Você sabe que é crime apostar em resultado de eleição. É mesmo, cara. Foi dito. Não é crime. Essa aposta personalíssima, não. Essa aposta personalíssima entre eu e você. É crime através das bets. Através de bets. Entendeu? Fica feita já para novembro manipulação. Essa aposta apostei com 10. Senão eu não ia usar o nariz de palhaço dizendo que eu não podia cumprir a aposta, porque é ilegal. É legal. Eu apostei 10 caixas de cerveja, cada uma com um bolsonarista, e eu disse que queria Heineken, porque tem a estrela vermelha do PT. Mas enfim. E Dani, como é que você acha essa conjuntura, né? Porque em havendo um segundo turno, eu não trabalho com a possibilidade de Paulinho, mas em havendo um segundo turno de Carlos Eduardo, que a meu ver está no segundo turno com Natália Bonavides, como é que você analisa que se comportariam os votos de Carlos Eduardo, né? Porque Carlos Eduardo, ele tem votos da direita e tem votos da esquerda, ou pelo menos ali da centro-direita e da centro-esquerda. Então, muita gente pensa que seria um caminho natural, Carlos Eduardo com Natália, o pessoal de Paulinho votar em Carlos. Ou Carlos Eduardo com Paulinho, o pessoal de Natália votar em Carlos. Mas e aqueles eleitores, se for Natália e Carlos? E aqueles eleitores, por exemplo, que são mais centro-esquerda, que votam em Carlos? Talvez, será que eles não percebam que o projeto Natália agora é viável? E talvez eles não migrem? O mesmo em sendo eleitores de centro-direita que hoje votam em Carlos e que talvez votem em Paulinho num segundo turno impossível de acontecer, já que será entre Carlos Eduardo e Natália? Entendeu o raciocínio, Dani? Na nossa enquete aqui que está rolando, aproveitem e votem aí na enquete aqui na transmissão. Na nossa enquete não está tendo segundo turno, viu? Carlos Eduardo, 55%, Natália, 31%, Paulinho, 14%. É um Acho dado. Que o pessoal de Paulinho tá com raiva de mim. Pô, é um dado. É um dado, né? Gustavo saiu divulgando nos grupos de Carlos Eduardo da live. Gustavo saiu divulgando. Eu não tenho culpa se eu sou eficiente no meu trato. Sim. Estava falando, na ida, caso vá para o segundo turno, e ele acredita que vai, Natália e Carlos Eduardo, para quem migraria os votos, no caso de Rafael, basicamente acho que quase todos para Natália. No caso de Paulinho, eu acho que sim, uma parte migraria para Natália, mas por raiva mesmo do candidato, Carlos Eduardo, por raiva daquele candidato que venceu e que falou muito mal durante a campanha do próprio Paulinho, né? Então, eu acho que por isso tem sim uma parte do eleitorado de Paulinho que migra para a Natália e aí junta com os de Rafael. Agora, se a gente for ver, Silvério, as pesquisas que têm levantado, feito, né, uma consulta para o segundo turno, levantamento de segundo turno, colocando as perspectivas, né, de Natália disputando com o Carlos Eduardo e Paulinho disputando com o Carlos Eduardo, até agora ninguém consegue vencer Carlos Eduardo, de acordo com as pesquisas que a gente tem visto, né, num cenário de segundo turno. Então, eu acho que há migração, sim, de eleitores de Paulinho para Natália, há migração de eleitores de Rafael para Natália, mas aí, de acordo com pesquisas que a gente vem vendo e analisando, e não apenas as pagas,
pelos candidatos aliados, absurdo que a Dani Freitas tá mostrando um faltando as segundo copinhas. turno em que pessoa mais Carlos Eduardo, elegante até esse momento, do jornalismo vence. popular. Sendo que a gente sabe que o segundo turno é uma nova eleição. No segundo turno, os candidatos têm o mesmo tempo de propaganda de TV e rádio. Então, eu acredito que, no cenário atual, a gente poderia dizer que Carlos Eduardo pode vencer Natália no segundo turno, mas aí quando chega o segundo turno, e aí novas pesquisas, e pode vir um novo cenário, uma nova situação, a gente tem que aguardar um pouquinho aí para falar alguma coisa. Dani, Espero ter tido alguma coisa esclarecida aí, mais ou menos o que eu penso sobre isso. perfeito, como sempre. Obrigada, amiga. Agora eu vou devolver a mesma pergunta que Silvério fez, só que no caminho inverso. Mas antes disso, eu gostaria de pontuar que Dani disse que, mas possa ser que o eleitorado de Paulinho volte um pouco em Natália, porque Paulinho apanhou de Carlos Eduardo. Ninguém apanhou mais do que Carlos Eduardo. Ninguém. Mas ele já vai estar 10 minutos, turno, né, foram 10 minutos distribuídos entre Natália, Rafael e Paulinho, que serviram apenas para tentar desconstruir o nome de Carlos Eduardo, e mostra quanto é forte o nome dele nessa cidade, porque 4 minutos para Natália, 5 para Paulinho, quase 1 minuto de Rafael Mota, juntando tudo e o cara ainda liderar, o cara liderar 95% das pesquisas, mostra que a pessoa tem que se perguntar, porra, esse cara, quem é esse cara? Que todo mundo bate, o natalense gosta dele. O natalense aprova ele. Ei, aqui mas devolvendo a pergunta. Não, faça a pergunta. Mas devolvendo a pergunta. Não, Silvério só fez pouca propaganda para Natália. E no segundo turno, ele vence qualquer candidato até hoje. Né? Deixa eu devolver a pergunta. Todo mundo sabe que existem as pesquisas trackings, que são as pesquisas internas. Em todas elas que eu tive acesso, inclusive do outro lado lá, que eles pensam que tudo é segredo, mas não é, principalmente quando você tem amizade com todo mundo, ele sempre está acima dos 60% no segundo turno, Carlos Eduardo, em qualquer um dos candidatos. Contra a Natália, 60%, contra a Natália, 62%, contra Paulinho, 60% e assim por diante. Mas eu vou fazer a pergunta que o Silvério fez, só que o contrário. No segundo turno de Carlos Eduardo com Paulinho, como se comportaria o eleitor de Natália, na sua opinião? Eu acho que o eleitor de Natália, esse eleitor fixo dela mesmo, ele não votaria em Paulinho, porque está aliado a Álvaro Dias e ao bolsonarismo. Né? Estífano, Girão e a turma toda. Sim, mas eu acho que sempre tem um pedacinho ali que pode migrar para, no caso aí, Paulinho, né? E aí eu vejo essa questão muito... Esse foi um comentário, inclusive, que eu peguei um analista, que fica mais nos bastidores, né? Sobre essa questão do segundo turno, né? Dos votos, né? Se migra voto para Natália, qual voto migra para Paulinho, se migra voto para Paulinho de Natália e etc. E ele fez essa ressalva que me chamou a atenção, e é que eu estou colocando aqui, dessa raiva do candidato que estava sendo mais atacado, digamos assim, e aí vota no adversário só para ver a derrota do outro, né? Eu acho que cabe também um pouco disso aí, nesse cenário, mas eu acho que fica mais complexo para Paulinho, até porque Carlos Eduardo, apesar de ter se aliado também, ultimamente agora com nomes, né, da direita, como seu próprio vice, né, foi colocado aí, eu acho que ele tem muito mais apoio da centro-esquerda e até parte da esquerda do que o próprio Paulinho e a sua... o meio onde ele está inserido aí. E aqui acabou de virar, já tem segundo turno na nossa enquete, viu? Você regimentando votos, né? Dani, a gente vai agora passar para o bloco de vereador. Tu imagina a pesquisa com 3.000 entrevistados, para vereador é ainda mais interessante, porque quando você faz com 1.000, você chega num bairro, o cara tem 10, ele aparece lá em cima. Então, verdade. Essa nossa pesquisa, ela traz aí algumas novidades bem interessantes, porque ela, triplicando o público-alvo, nós conseguimos ter uma ideia melhor de como está a distribuição dos votos. Nós vamos fazer uma parada doida aqui, que é para quem tem coragem mesmo, Dani. A gente vai projetar os eleitos e vamos dar um pitaco aqui. Nós achamos que já tem 24 que podem comprar o terno. Caramba. Eu estava vendo o resultado para vereador também. Você viu? Se quiser ficar conosco, Dani, será uma honra. Mas se você
Eu sei que você tinha horário combinado conosco. Eu consigo ficar mais 10 minutos. Vamos ver aí. Falei ali. Maravilha. E aí a gente mistura análise de vereador e prefeito, porque no último você viu a bagunça que eu fiz? Chegou... Eu vi mais ou menos. Nosso programa tem... Silvério não conseguiu falar, eu vi. De 11h40, Cardozinho apaga a luz. Então, dessa vez eu não vou vacilar. Nós vamos dar os números de vereador. Olha aí, meus amigos. Que mais uma vez, Érico Jacome é o mais citado. Érico Jacome, presidente da Câmara de Vereadores, presidente municipal do Partido Progressista, que montou uma chapa muito bem estruturada e dizem as boas e más línguas que será candidato a deputado estadual, está mesmo fazendo uma campanha de deputado estadual. 41 citações. Vocês querem ir revezando aí para... Eu leio a primeira coluna e Silvério lê a segunda. Fechou. Vamos lá, pesquisa de vereador em Natal, Instituto Ranking, nós já dissemos o número de registro dela. Vamos lá, Érico Jacome em primeiríssimo lugar, com 1,37% das citações. Camila Araújo com 1,23%, Herbert Sena em terceiro lugar com 1,17%, Luciano Nascimento com 1,10% das citações, Eribaldo 1,3%, Técio Tinoco 1%, Irapuã com 0,93%, Brisa com 0,90%, Kleber Fernandes com 0,83%, empatado com ele Robson Carvalho também com 0,83%. Aí temos 3 empates com 0,77% de Daniel Rendal, Nina Souza e Preto Aquino. Em seguida, mais um empate entre Klaus Araújo e Tássio de Eudiane, que somam 0,73% das citações. Mais embaixo vem Peixoto e Ranieri, com 0,70% das intenções de voto. Aldo Clemente, com 0,67%, empatado com Anne Lagartixa e Léo Souza. Samanda vem com 0,63% das citações e Sônia do Nova Natal, com 0,60%. Abaixo de Sônia nós temos Adriana de Quebra-Osso com 0,53%, empatada com Daniel Valença e Tony Henrique, também com 0,53%. Após Margarete Régia com 0,50%. E empatados com 0,47% nós temos Cleiton da Policlínica, Doutor Geraldo Pinho, Leila Maia, Milclenilson. É o irmão do vice-prefeito de Natália. Milclenilson, futuro vice-prefeito de Natal. Pedro Henrique, 0,47%. Todos esses com 0,47%. Depois nós temos Márcio Gomes, com 0,43%. E depois nós temos com 0,40%. Tudo empate, até embaixo. Até embaixo. Aline Juliette, Anderson Lopes, Haroldo Alves, Cícero Martins, João Batista Torres, Júlia Arruda, Júlio Protásio, Monzar Caprioli, Nivaldo Bacurau, Paulinho Pessoa e TT Modas, todos com 0,40%. E em opotengi.com.br, daqui para as 15 horas, vocês terão, já está no ar, todos esses dados entraram às 11 horas, todos os dados da pesquisa, e a partir das 15 vocês terão a pesquisa detalhada por partidos, pelas chapas. Dani Freire, minha amiga, surpresa aí, nós também fomos o primeiro instituto, não, eu não posso dizer isso porque aquela primeira pesquisa não botou o nome de um bairro e eu não posso citá-la. Mas nós poderíamos ter sido, se não fosse por um detalhe técnico, muito bem. O primeiro... mas foi na segunda. Então nós fomos o primeiro instituto a colocar Érico Jacome à frente de Ana Lagartixa, Camila Araújo, a detectar esse crescimento dele que todos os outros institutos, a maioria passou a confirmar posteriormente. Ele vem crescendo, realmente. Vai ter muita renovação aí, Dani? Vai ter o quê, amigo? Muita renovação nessa Câmara das 29 cadeiras. O que você acha? Vai ter mudança, né? Eu acho que esses primeiros nomes, a gente confia mais nos que estão aparecendo aqui primeiro, porque já vi também resultado para vereador que saiu completamente diferente do que vinha em pesquisa. Completamente diferente. Você vinha ali apostando em fulano ciclano que estava aparecendo sempre bem e, no final das contas,
muda tudo, né, no resultado, né? O que eu vejo aqui nessa pesquisa é uma dificuldade, por exemplo, da vereadora Júlia Arruda, né, alguns vereadores com dificuldade aqui de reeleição, o próprio Daniel Valença, do PT também, parece que está com uma certa dificuldade, né, o Júlio Protásio, que é o nome do MDB, também uma certa dificuldade de avançar, né, e o que eu posso dizer realmente é que Érico Jacome, o Herbert Sena, Luciano Nascimento, Brisa, também do PT, é um nome que eu acredito que tem a reeleição garantida, aparece sempre super bem esses nomes, né, que eu estou citando. Acho que a Anne Lagartixe também vai entrar. Adriana Quebra-Osso tem aparecido muito bem também, amigo, em várias pesquisas de vereador. Né, e ela consta também aqui, ela está crescendo. Enfim, foi uma pesquisa, ela não me surpreendeu, é uma pesquisa que está, acho que, confirmando uma tendência. É o que eu vejo. Eu também achei ela, porque assim, com 3 mil, com 1.000 a gente tinha apareciam umas coisas malucas às vezes, né? Mas com 3 mil você vê que vai tudo mais ou menos se ajustando. Candidato que você não vê aparecendo na campanha, mas que tinha 10 citações, aí dava 1%, continua com as 10, que deve ser num bairro localizado, só que agora representa 1/3 disso. Diga aí, Braga. Nós vemos aqui alguns nomes que a gente reconhecidamente sabe que tem estrutura, mas que não estão aparecendo bem. Mas, pessoal, campanha de vereador em Natal, estrutura conta, porque em toda coisa estrutura conta, mas não é sinal de vencer a eleição, não. Se fosse por isso, nunca o PT tinha feito um vereador na bancada, porque sempre eram os que tinham menos estrutura. Nós sabemos, não quero dar nome para evitar ser processado igual o Silvério, mas nós sabemos que o prefeito tem o preferido dele, que tem uma baita de uma estrutura, mas em Natal o que funciona muito é aquele vereador que está na comunidade. Tá na sua região. Coisa que funciona que a gente não gosta de comentar. Eu sei, compra de voto, tem compra de voto, tem tudo isso, mas pesquisa nenhuma, opera na boca de Natal compra 3 mil votos e tá eleito. Mas Natal também é conhecido pelo povo receber o dinheiro e votar em quem quer. Não receba, se receber não pague. Não vote. Não vote. E se receber e votar, vá pra delegacia e se entregue. Olha, Natal vai se surpreender com alguns candidatos aí que tem estrutura e vão ficar de fora, principalmente por conta da nominata. Da nominata. Certo? Tem uma candidata vereadora aí, que é a preferida do candidato a prefeito, que dizem que na nominata ela tá fora. Dizem que ela tá fora. Os que entendem de nominata, e tem uma baita de uma estrutura. Estrutura de primeiro mundo, o comitê é na Praça das Flores. Nós temos até a projeção. Petrópolis. Silverinho, diga aí o que você achou, que eu vou botar a nossa projeção aqui, você vai ver a doideira. Beleza, vamos lá. O que eu achei? Eu acho que os números são bastante interessantes, né? A grande preocupação que se tem, que devem estar, inclusive a candidata de Petrópolis, que é esposa do candidato a prefeito de Petrópolis, também é justamente essa questão da nominata, né, da estrutura, porque tem muitos nomes que podem ter muitos votos, mas não chegarem em razão da nominata, né? E aí tem outras peculiaridades também no processo eleitoral, que é aquela questão de que o candidato, para ser eleito, ele tem que ter 20% do coeficiente. Tem. Então é possível... Nós vamos fazer um programa especial nessa semana, não marcamos a data ainda, Silverinho, vai ser meia hora só sobre explicando isso. Como... Pulem a primeira meia hora. É explicando como se distribui. Ou entrem em Opotengi hoje, a partir das 15 horas, que está lá o artigo explicando como se porque esse uma dado é vaga interessante. É loucura. É uma loucura. Tem muitos cálculos a serem feitos, né? Apenas os primeiros, o mais simples são as primeiras vagas, né? Quando começou as sobras, meu irmão, aí começa a doideira, né? Tem que ter porcentagem mínima da coligação, tem que ter porcentagem mínima do próprio candidato. Aí, para as últimas sobras, algumas regras mudam em relação às primeiras sobras, então é uma questão muito distinta, né? Então é perfeitamente possível que muitos candidatos aí tenham uma grande votação, mas que eventualmente não sejam eleitos, né? E aí o interessante é a gente, quando vai analisar a questão do vereador, embora seja extremamente volátil, porque há esses aspectos que nós não podemos falar muito, que Giroto disse, do dia da eleição, mas eu acho que a análise é mais uma análise de conjuntura de nominatas, o foco tem que ser esse. Sair do pessoal e ir para nominata. 21 minutos para apresentar, 22, diga aí, Braga. O que eu tentei dizer, uma ouvinte nossa falou aqui, a Aline Guedes, ela disse que, lembrando que tem candidatos bem citados, mas que sabemos que é por influência da pressão aos servidores e terceirizados, mas que no off serão
não serão tão bem votados. Sim, ótimo comentário da Lili Guedes, porque também tem gente que se passa por entrevistador. Quando forem fazer pesquisa na sua casa, na rua, exige a credencial do Instituto de Pesquisa. Eu já ouvi falar e já me disseram, tem mesmo maruagem aí de caba que se passa por Instituto de Pesquisa para ver se a pessoa que prometeu voto em troca do emprego está pagando Isso ou não. daí, Giroto, Isso é horrível. isso daí até É um absurdo. Isso daí é até uma observação que devo fazer a pesquisa. Eu não estou com os números do ranking aqui, mas tem instituto que, por exemplo, Carlos Eduardo, na espontânea, porque geralmente na espontânea o nome aparece menos do que na estimulada. Claro, com certeza. A diferença do primeiro lugar para o segundo. A maioria das espontâneas, Carlos Eduardo tem uma maioria bem maior do que nas estimuladas. Mas, Gustavo, por quê? Medo, às vezes, da pessoa quando se depara com o nome Paulinho, Natália ou Carlos Eduardo. É a pessoa... Mas pode ou ser, trabalha na prefeitura, ou tem alguém que trabalha. É mais conhecido, né? Não, mas tem diminuído. O pessoal está perguntando onde está a lista de vereadores, opotengi.com.br. Amiga, é justamente o contrário que está acontecendo. A pessoa está falando muito mais o nome de Carlos Eduardo na espontânea do que na estimulada. Porque quando ele se depara com os números, Silvério, quem são Paulinho, Carlos e Natália e Rafael, um exemplo. A pessoa, às vezes, tem uma pessoa que está empregada na prefeitura, ou é terceirizada, ou é um fornecedor, ou está recebendo a ajuda de algum vereador, de alguma forma, não estou dizendo que ilícita. E a pessoa, quando se depara com os nomes, opa, não, eu tenho que dizer Paulinho. Pelo que você está dizendo, Paulinho vai ter pouco voto demais, porque tem muitos assim votando com medo, né? Mas enfim, vamos lá. Vai ter pouco medo. Carlosinho, nossa produtora executiva, nossa diretora executiva do portal opotengi.com.br, Luzia Cavalcante. Bota aí aquele negócio que a gente teve coragem de dizer que ia publicar e vai por divulgar. Olha aí, ó. Nós estamos calculando que 24 vagas já estariam distribuídas. Daí nós vamos analisar chapa a chapa. Nós calculamos aqui na nossa projeção, é claro, todo mundo sabe que isso aqui é uma projeção, que o União Brasil deve eleger 5 vereadores pelo coeficiente eleitoral e ter um 6º na sobra. E desses 6, nós calculamos que 5 nomes, pelas pesquisas, pela base eleitoral, por tudo que tem acontecido, eles estão virtualmente eleitos. Veja aí que Nina Souza está na lista, ela cresceu muito atrelando a campanha dela a Paulinho Freire. Camila Araújo era de se esperar, Tércio Tinoco também, mas Robson Carvalho, meu amigo, o que ele tem crescido nas pesquisas, Robson Carvalho já está aqui entre os primeiros, entre os mais citados para essa eleição. Ó. Ele teve 25 citações, tá empatado com 2 nomes fortes da prefeitura, que são Kleber Fernandes e Daniel Rendal. Esse cara vai, e Tássio de Eudiane está aí nessa lista de 5, para mim não é à toa. Eudiane Macedo, deputada estadual da Zona Norte, tem se mostrado talvez a sucessora de Luiz Almir, como grande tá ousado cabo mesmo, eleitoral. Tá muito ousado. Você deixou de fora Júlia Arruda. Isso, agora vamos. Como grande tá cabo eleitoral da Zona mesmo. Norte. Republicanos, nós calculamos que deve eleger entre 3 e 4, provavelmente 4, e esses 3 aí estariam eleitos. Estão surpresos aí com Irapuã, óbvio, a campanha de Irapuã é gigantesca. Kleber Fernandes, um vereador de boa atuação, muito organizado e bem estruturado também. Agora, Daniel Rendal é a nossa aposta para uma 3ª vaga garantida. Aí a gente diz, podem comprar o terno. Nós não estamos de posse de todos os nomes. Por exemplo, eu acho que no União Brasil está faltando algum nome aí. Vai ter a próxima telazinha, no Progressistas, com as 5 vagas que sobram. No Progressistas, eu concordo, a Adriana Quebraús tá aparecendo muito, doutor Geraldo também, mas aí não tá aparecendo o nome de Flaubert Soares. Flaubert está em todos os 4 cantos de Natal. A Adriana não estaria nessa primeira lista, peço desculpas, eu não apaguei. São dos possíveis 4 do Progressistas, nós estamos acreditando que será, pela análise que nós fizemos, aí vocês me cobrem isso dia 6, Érico Jacome, Pedro Henrique, o PH, e doutor Geraldo Pinho. Mas vai ter a segunda tela com as outras. Isso aqui é quem pode comprar o terno. Tem 5 cadeiras para um voto de candidato. Eu acho que nessa disputa aí eu tiraria
algum nome aí, não quero ser indelicado Sim, com a pode. pessoa, mas Colocaria Flauber Flauber. Soares estaria nessa listinha do Realmente ele progressista, está bem viu? em todas as pesquisas. Quer outro nome do progressista que você não botou Sim. aí? Muito bem citado, Márcio Gomes. Sim, Márcio Gomes. Muito, ele aparece Vamos ver em se ele todas tá as na pesquisas. próxima página. E Herbert Senna, Brisa e Samanda. Rapaz, Samanda... Você não colocou aí Júlia Arruda e Isso. não colocou a outra vereadora do Daniel Ponto. Valência. Nem Daniel Valência, a outra vereadora, a Aline Juliette. A projeção é que essa chapa faça 4. Esses 3, na nossa consideração, estão eleitos e todos esses outros, na página seguinte, vão disputar uma vaga. Certo. Olha aí. Giroto, tá vendo? você está considerando quais pesquisas para fazer esse apanhado? Eu considerei as pesquisas, mas fiz aí vou ser bem honesto no critério. Peguei os maiores nessa pesquisa atual da ranking, já tinha lá a fórmula pronta, quando botei as citações ele me deu os mais citados. Mas em alguns casos eu acredito que há candidatos que não aparecem bem em pesquisa e que vão estourar. A campanha de Samanda, por exemplo. Samanda tem crescido muito. Há muitos anos o grupo de Samanda no PT, que é o mesmo grupo de Francisco do PT, de Fátima Bezerra, há muitos anos esse grupo não elege um vereador na capital. E acho que eles nunca tiveram tanta sede de eleger quanto tem de eleger Samanda agora, porque Samanda é suplente de deputada federal, não se elegeu porque não atingiu os 20% do quociente, porque ela era terceira e o PT teria uma terceira vaga. Então, aí o critério essencialmente é essa pesquisa que apresentamos agora, com poucos ajustes, que eu vou explicar também lá no artigo, porque tem chapa por chapa. Eu devia ir para análise chapa por chapa, né? Aí você não colocou Técio Tinoco. Aí você não colocou Técio Tinoco. Tá na página. Bota aí a página 2. Vamos lá, vocês viram a página 1? Olha como Botem na página 2 aí, porque você ainda deixou de fora. Sobram 5 vagas que nós acreditamos então que serão distribuídas assim, ó. Uma sobra para o União Brasil, uma para o Republicanos, uma para o Cidadania. Essa do PSD não é sobra, é vaga inteira. O PSD deve eleger 2 vereadores com o quociente eleitoral partidário inteiro. Agora, uma vaga, como nós colocamos lá, é de Luciano Nascimento. Isso. Não tem quem tire. Tá, não é porque seja o partido... A outra vaga tem 3 nomes que estão com 8 ou 7 citações. Não é porque seja não é porque seja o partido ao qual Carlos Eduardo seja filiado, mas eu concordo com isso daí. Luciano tem uma vaga certa e é justamente esses 3 que tá brigando pela segunda vaga. Agora, olha lá o primeiro, União Brasil. Eu tô maluco ou nós vamos ter essa guerra de gigantes? Eu acho que Nivaldo Bacurau era pra estar na primeira lista. Quem vai sair de lá eu não sei. Mas Nivaldo Bacurau é muito Alves forte. é um cara que, assim, no dia da eleição ele cresce, que o pessoal lembra que ele é candidato e ele... O pessoal passa 45 dias sem saber que ele é candidato, só Mas sabe no último dia, né? Tá bom. Que a Tá pessoa bom. começa Mas a tem que lembrar que o perguntar. voto do vereador, muitas vezes, ele é decidido já no último momento. No né? último mesmo. Alguém Aquele liga para voto amigo de- quem você vota. Ou acontece Exatamente. aí, Às vezes até ligação. na hora de votar, a pessoa escolhe na hora de votar. Você tem um candidato a prefeito, ele vai lá na listinha, peraí, vou votar em que vereador? Por isso que às vezes as pesquisas, você se surpreende após as pesquisas E também. tem muita né? Eu já tenho essa abstenção pra mania de abrir a vereador. boca. Tem eleitor que já tem o roteiro, ele vai passar na casa do cabo eleitoral, receber o santinho e um valor, ele vai, vota. Como é? É isso mesmo, tem isso nessas eleições sim, meus amigos. Funciona assim o esquema É o da compra quê? de voto. Existe um tipo de esquema de compra de voto para vereador que é simples. O cara é liderança num bairro, numa rua, num conjunto de quarteirões. Normalmente é aquele cara que fura uma fila do posto de saúde para ajudar alguém. Esse tipo de maruagem. No dia da eleição, o pessoal nem sabe quem vai votar para vereador. Passa na casa da liderança, recebe o santinho com o número. O numerário. O nome e o número do O candidato numerário. dele, e O metade numerário do abrange valor mais. que estão pagando pelo voto. Metade. Depois que sai a urna, o boletim de urna, o cara volta lá e recebe a Sim, outra em metade. 2 vezes sem Tem juros. isso sim, tem casos investigados, registrados já por aí, tem isso, infelizmente. Mas volta E tem lá. que contar que tem muita abstenção para vereador. Pode olhar os últimos números, a abstenção é altíssima para vereador. Pô, vai e vota só no 50% prefeito. tem candidato Você pode agora. parar 10 amigos Agora, olha seus aí, aqui Dani. em Natal e perguntar quem Se foram nós os vereadores dele estivermos da certos, campanha passada, que eles não lembram. Ranieri Barbosa, Haroldo Alves, Nivaldo Bacurau e Felipe Alves. Isso que nós tiramos alguns figurões aí da lista. Que nós achamos que esses quatro. A briga essa é grande. Tem A briga Jane. está muito grande. Né? Quem tem voltado a aparecer bem é Albert Dixon, né? Que estava afastado. Por... Albert Dixon não aparece bem não aqui nessa pesquisa, né? Não.
Aqui é verdade, aqui não. Aí olha aí, o Republicanos também é uma chapa. Todo mundo dizia que ia fazer só 3 vereadores. Não tem como com os puxadores de voto que eles têm. Agora, esse rapaz que nós botamos aqui na disputa pela última vaga com o vereador Peixoto, o Léo Souza, no início da campanha era tido, porque ele teve 4 mil e poucos votos na última eleição, era tido como um grande puxador de votos e não é. O PSDB e Cidadania, que tem 3 vereadores, corre o risco de fazer só 2. Eu acho que vai fazer os 3, vai conseguir uma vaga nas sobras. Mas olha aí quem nós temos. Cleiton da Policlínica tem crescido muito. E temos 2 vereadores na disputa por uma eventual terceira vaga, pela nossa projeção. Porque nós acreditamos que Klaus Araújo, que lidera a pesquisa, concordo com você, está muito forte. E o outro, Aldo Clemente, PSDB e Cidadania, eu concordo em gênero, número e grau com você. Não é? É isso essa aí situação. Mesmo. E o PSOL, amigo, no PSOL nós demos lá o Eribaldo. Não pule não, fale do PSD. O PSD é isso, Raimundo Jorge, Dr. Max Milano Máximo e Hermínio Félix precisam de uma única coisa para garantir a vaga. Bateu os 20%. 20%, ou seja, cerca de 2.650 votos. Isso se o PSD surpreender negativamente e não fizer 2 quocientes partidários inteiros, conquistando a segunda vaga pela sobra. Só isso. Bate com o que Dani Freire falou agora há pouco, que a pessoa vai votar no prefeito e lá na hora, naquela listinha que fica no lado de fora do local de votação, eles escolhem um vereador do partido do prefeito. E muitas vezes vota só na legenda. Vota direto na legenda. Bota 55 para prefeito e para vereador bota 55 também. Ou 13 e 13. Uma boa votação. 13 e 13 é deputado federal, é 2 números. Eu tô vendo que a disputa tá aí na bancada, viu? Aqui cada um tem seu candidato. Sobrou pra mim e vou defender. Não, eu tô usando como exemplificação. Pra ficar equilibrado, né? Já fiz muito isso. Paulinho é um amigo querido, caba bom. Vamos lá, não teria nenhum constrangimento em pedir voto pra ele. Vamos lá. Aí, olha, essa última vaga aí, minha amiga, é muita presunção achar que a gente vai acertar, né? Mas eu tava lá olhando. Vai restar uma vaga das sobras que vão disputar PSOL e Rede, a federação, o Solidariedade, a federação do PT com PV e PCdoB, o MDB de Júlio Protásio, que se elege nas sobras, e ele teria que ter 2.650 votos, e o PP pode fazer um 4º vereador, que aí nós colocamos que seria Adriana de Quebra-Osso. Agora, a chapa do PP mesmo, se a gente fosse ser mais comedido, ela tem 9 pessoas que podem figurar entre os outros eleitos, além de Érico Jacqueline. Tem 9. 9 bons candidatos. Que chapa bem montada. A chapa do PP, eu não sei se foi conduzida por Érico, supomos que seja, porque ele é o presidente do partido. Foi muito bem feita essa nominata do PP, viu? É isso. E faltam só 9 minutos para Cardozinho apagar as luzes. Vamos... Amigos, nós fizemos aqui essa loucura. Nós vamos fazer um podcast só de vereador. Não apareceu. Cirilão não veio, ele ia comentar esse bloco, ainda bem, porque mais uma vez eu não conduzi rápido o tempo. Foi melhor do que o primeiro. Aqui, Dani, foi melhor do que o primeiro. O homem deixa ninguém falar não, porque fica aqui nos dias dizendo, tu tem que falar isso, tá faltando aquilo, a informação cita, aí eu vou ficando doido e cortando todo mundo. Vamos para as despedidas. Mas aproveitem aí que nós temos 9 minutos e eu não vou falar nenhuma bobagem, só vou dar um tchauzinho. Então, 3 minutos para cada, arrebente, façam o seu nome. Dani não precisa fazer o nome dela, que tá mais do que feio. Eu e Silvério que estamos no sol, né, Silvério? Deixa eu me despedir então. Eu vou agradecer mais uma vez o convite para participar. Adorei, é muito legal fazer esse tipo de análise, né, de pesquisa, é instigante, digamos assim, né, principalmente na reta final de campanha. Obrigada, amigo, pelo convite, um beijo para Gustavo, um beijo para Silvério, estão arrasando aí nos comentários, eu já estava assistindo, tá, antes de entrar, desde o comecinho, e um beijo para vocês, e vai ter quando de novo, amigo? Sábado, tá confirmado? Sábado às 10, confirmadíssimo, sem atraso dessa vez, com a pesquisa de véspera de eleição, novamente 3 mil entrevistas. Pronto, estou dentro, viu? Se eu for convidado ainda, tá vendo. Chamamos também eles, Dani, vai ficar... Tem que chamar, pô, ficar imparcial. Os dois estão aprovados, porque eu você não pode... aprovadíssimo. Você não pode você convidar, porque Lucia é minha amiga, produtora, e ela me bota mesmo pra dentro, aí não tem jeito.
Você tá arrasando. Obrigado. Beijo, galera. Até a próxima. Um abraço, Dani. Tchau. Silverinho. Tchau. Agradecer a oportunidade aqui, a Giroto, a Gustavo, a Dani que também esteve presente, a Luzia, a Liro Cardoso, nosso amigo Cardozinho, né, que conduz a técnica. É sempre uma felicidade fazer parte, né, analisar essas questões e que a gente possa desenvolver sempre esse debate democrático, né? Eu acho que falta muito em Natal a diversidade de opiniões. É toda a mídia num sentido, né, num sentido inclusive bastante complicado do ponto de vista moral, muitas vezes, e falta esse contraponto, né? E aí eu aproveito mais uma vez para parabenizar, né, Giroto, Gustavo, que estão com essa iniciativa, por levantar esse contraponto e me convidar, porque eu já sou pessoa não grata em diversos setores da mídia natalense, mas para esses setores eu digo com muita tranquilidade, tenham paciência que vai piorar. A partir do próximo ano é que o cacete vem grande. Você consegue vir sábado? Estarei aqui, com certeza, presencialmente, para comentar todos os detalhes do segundo turno que ocorrerá entre Carlos Eduardo e Natália, que Natália, primeiro blogueiro que está dizendo em Natal, antes do resultado do segundo turno. Natália não só vai para o segundo turno, como vai ganhar. Já vou ganhar 10 caixas de cerveja. Bora um narizinho de palhaço? Não, eu gosto de caixa de cerveja. Agora eu quero a Heineken, porque tem a estrela vermelha do Pois PT. Vamos apostar também, eu e Tá você. apostado numa caixa de cerveja, agora ao vivo, eu e nosso amigo Gustavo O resultado Braga. Final das eleições. Eu sou Final Carlos das eleições, Eduardo. eu aposto em Natália, ele aposta em Carlos Eduardo. Com uma caixa de cerveja Heineken. Aperta a mão. Aperta a mão. E fiquem cientes que 20% é da banca. Você vai tomar cerveja com a gente. Giroto Bet. E quem ganhar, toma cerveja nós três juntos. Pronto, fechado. Combinadíssimo. Pessoal, gostaria de agradecer primeiramente a vocês que se dignaram a estar até agora nos ouvindo, concordando ou não com os meus posicionamentos, com os de Silvério, Dani e de Giroto, mas estiveram aqui, comentaram. Gostaria de agradecer através do nome de Cardozinho a todos que fazem essa brilhante técnica aqui, que nos presenteia com um estudo maravilhoso, com equipamentos de alta qualidade e tem paciência para escutar a gente ficar conversando besteira até uma hora dessa. E a você, Giroto, por conduzir Rapaz, Giroto só faz besteira. Acabaram de me avisar aqui que eu publiquei o número errado no portal. Vamos já corrigir. Ele mandei aí, Luzia. Eu só faço tranqueira. Isso que você faz, a gente sabe que você faz na raça. Não é fácil fazer jornalismo em Natal, como também no Rio Grande do Norte. Silvério também é um guerreiro. Somos diuturnamente perseguidos. Ficamos sabendo diariamente de algum blogueiro que está respondendo alguma coisa porque desagrada os ouvidos ou os olhos de quem lê, de quem faz parte de uma certa mídia aqui, tá certo? Fazer jornalismo em Natal não é fácil. Ainda bem que nasceram essas opções de se fazer jornalismo através da internet, com podcasts, com blogs, para que todos tenham acesso. Eu não quero dizer a verdade, porque dizer que só nós temos a verdade é querer ser o dono da verdade. Mas que pelo menos você consegue enxergar o outro lado da moeda quando lê Bruno Giovanni e em seguida vai ler Silvério. Quando você lê Gustavo Negreiros, em seguida lê o meu canal SPN. Ou quando você lê o Potengi, lê o Cirilo, você tem opções hoje. Antes não tinha. O que falta é ter espaço. Ter opção não é ter espaço. Precisamos de espaço. Mas eu soube que sua audiência está crescendo pra caramba aí, então... Graças a Deus, a duras penas, né, Silvério? A gente que faz sem qualquer ajuda. Eu faço por esporte, eu gosto, minha profissão é outra, quem me conhece sabe, mas eu amo política, adoro política e criei esse espaço para colocar lá o que eu penso. Então, gostaria de encerrar agradecendo a você, telespectador, por essa brilhante audiência e sábado, confirmo, estarei aqui novamente e vou deixar uma sugestão para que se mostre que você é diferente dos demais. Convide Gustavo Negreiros para vir aqui. Você se dá bem com ele? Não tenho nenhuma relação pessoal, mas está convide. Mas jornalista não precisa ter. Jornalista não precisa ter compadres. Acho que o contrato dele com a 98, ou talvez a falta de tempo mesmo me pediria. Mas 98 não, 96. Não sei, ele já participou de outras coisas. Nós convidamos o Renato e o Cirilo a voltarem. Na primeira edição. Não conseguiram chegar, mas. E Braga, eu também tenho que agradecer aqui a todos vocês. Muito obrigado. Que honra ter Silvério Alves, o pai, no nosso estúdio aqui. Que alegria, amigo. Uma honra, viu? Grande nome do jornalismo do Rio Grande do Norte. Na nossa enquete deu o primeiro turno. Para quem vai ser o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, 52%. As vozes roucas da rua. 15, outros 1%. Olha aí, a sua enquete está refletindo os resultados da ranking.
Aí veja só, Menos o primeiro turno. agradecer a todos que chegou uma hora aqui, eu vendo lá 3 curtidas, mesmo que vocês arrebentaram. Que audiência engajada, especial nos comentários. E é que Eu vou noticiamos procurar com ler menos mais de 24 comentários, horas, né? passar as pesquisas, as perguntas que vocês fazem para os nossos convidados. A gente pode ficar até no celular, que vocês me ajudam, fico dando uma olhadinha no chat, que às vezes perguntaram algumas coisas para vocês e eu não passei por desorganização. Mas olha, galera, vocês arrebentaram aqui no chat do YouTube, tivemos uma audiência muito boa hoje. Agradecidos a vocês, que é verdade, parece uma bagunça grande, porque a gente tá fazendo isso, empurrando com a barriga, levando no peito, cabeceando, cruzando. Graças muito à nossa produtora executiva Luzia, a paciência de Cardozinho, que quando nós remarcamos de sábado para domingo, por conta da data do registro da pesquisa, nós não o avisamos, ele esteve aqui ontem a manhã inteira nos esperando, e hoje saiu de casa. Foi sim. Agradecer demais a todos vocês e temos um compromisso marcado. No próximo sábado, às 10 horas da manhã, sem atraso, senão Cardozinho não transmite, pesquisa ranking, o Potengi, para a Prefeitura de Natal e vereador, com 3.000 entrevistas. Vamos ver na segunda ou ainda no domingo à noite, quando saírem os resultados. Me cobrem se fizermos o nosso trabalho bem feito. Até sábado, meus amigos. Muito obrigado.